Bom dia a todos. Melhorou. Bom dia, bom dia. Gente, que alegria estar aqui com vocês, nesse nosso dia de festa, né, Jaime? Eu festejar 10 anos, né, do Instituto Ação pela Paz, com a honra de receber vocês que fazem as coisas acontecerem lá na ponta. E, Jaime, a gente começou juntos lá atrás, então vamos ficar juntos aqui na frente. E é muito gostoso ver as pessoas que fazem parte desses 10 anos, que estão próximos da gente durante esses 10 anos, de alguma forma. Então, eu estou reconhecendo... Ai, que delícia, quem está ali atrás também. Estou reconhecendo aqui o Luiz Paulo, que trabalhou na implantação do Instituto, no primeiro dia, quando nós nos conhecemos, junto com o doutor Afife. Estava junto comigo, Foi há 10 anos. Cláudia, você, obrigada por toda a organização que você trouxe para o Instituto. Estou vendo... Giga? Oi. Renata, que trabalhou com a gente na primeira aferição da reincidência criminal, meus colegas da FUNAP, pessoal do Recomeçar, dos programas Pregresso que nós investimos. Então, bom ver Rodolfo, ver minha equipe, pessoal do Instituto, por favor, se levanta para as pessoas verem vocês. Aqui, ó. E obrigada. É um dia muito cheio de emoção para a gente, embora todo evento a gente chore, tá certo, doutor Cardoso e Jaime? Nós somos chorões. E hoje talvez não seja diferente. E receber aqui minha amiga Márcia e Lúcia, uma honra. Filho dela é um expoente na segurança pública, Marcos Lucchesi, uma honra não pôde estar aqui. Nossos conselheiros, Velasquez e Miriam, obrigada, Velasquez, por acreditar nesse trabalho, se envolver, virar conselheiro, doador e tudo mais. Vendo o pessoal do Rotary, Miriam Mesquita, vendo o pessoal do Rotary aqui, olha, na frente, que participam doando, mas eles não querem só doar, eles querem participar dos projetos, conhecer, ver se aquilo acontece mesmo. Obrigada, Highlander. Obrigada, nosso pesquisador, que está sempre perto. Temos alguma dúvida, a gente tem com quem tirar. Raquel, aí atrás, obrigada. Pessoal da Amanda, do Serenas aqui também. E talvez eu tenha esquecido alguém. Minha querida Neide, está sempre presente. E o tribunal, que chega aqui com a gente. A gente nasceu dentro do tribunal. Foi assim que a gente começou, conversando com um juiz assessor na ocasião, com o corregedor doutor Eliot Akel, na ocasião que deu apoio, e, na época, o doutor Lorival Gomes também. Foi aí que nasceu o projeto que utiliza mais de 80% do tempo do Instituto Ação pela Paz, dos recursos que a gente provê para esse programa, que hoje já se tornou um programa, nós consideramos assim. Então, é uma honra ter vocês aqui. É uma honra ter todos vocês aqui. Doutor Marcelo, obrigada. Acho que um programa, uma ONG conseguir, não digo sobreviver, mas continuar com as alternâncias de poder, é muito difícil. Porque elas, às vezes, vão para um lado ou para o outro e se descola daquilo que é o maior objetivo dela, daquilo que abriu o espaço. Doutor Mauro, da FUNAP, meus amigos da FUNAP, Cissa, Yara. E a gente tem esse cuidado de ouvir, de reconhecer tudo que é feito. Obrigada. De reconhecer tudo que é feito e entender que o nosso papel é apoiar, porque você já sabe o que é feito, o que precisa ser feito. Então, trabalhar com esse carinho. E aí nós pensamos, nesse primeiro momento, de contar um pouco como é que a gente chegou aqui. Um pouquinho mais. Bom, eu acho que eu já contei essa... Bom, primeiro, bom dia a todos que eu ainda não cumprimentei. E que eu vou repetir um pouco, para quem já sabe, a história de que... como é que começou isso, né? E foi a história que meus pais contavam, sobre o drama dos campos de concentração, quando eu era garoto. Eu sou nascido logo depois do final da guerra. E aqui, essa coisa do presídio, as condições de vida para quem está sem liberdade, sempre me incomodou. E eu tentei várias vezes alguma coisa com outras entidades, eu era de seguro, eu tentei falar com o FEBRABAN, para ver se a gente fazia alguma coisa em conjunto. Acho que o meu mérito foi não ter desistido. Então, até que um dia...
Falando disso, foi o Guilherme Afif, que era secretário da administração, secretário de administração, né, do governo, não sei qual governo. E ele nos convidou, fui eu e o Luiz Paulo, na secretaria lá na rua Boa Vista, e tinham 800 pessoas. E o Guilherme nos trouxe, falou, você quer saber do programa, de problema prisional? Vem lá ver uma reunião. Era o doutor Lorival, que era E aí, bom, a partir daí, naquele dia, quando acabou o evento, ele me apresentou uma moça, que ainda continua moça, essa menina, a Solange. E daí nós começamos a conversar e surgiu daí o que fazer, né? E acabamos descobrindo, depois de várias conversas, ela ainda estava na FUNAP, aí surgiu a ideia, onde nós podemos ajudar é melhorar as condições de reintegração das pessoas, trabalhar na não reincidência, trabalhar para melhorar a reincidência criminal. E a gente vem trabalhando nisso. Vocês sabem, temos aqui, né? Quero agradecer, como a Solange falou, o apoio de vocês, uma pessoa mais próxima para mim de todas as autoridades, o Dr. Luiz Cardoso, que nunca falhou em nos ajudar, e nossa equipe, que vem crescendo, esse espaço que foi feito para outras ONGs, mas que é ocupado hoje principalmente pelo Instituto Ação pela Paz. Eu quero citar também nossos apoiadores, não vou lembrar todos, mas, por exemplo, né, uma pessoa inesperada. Eu era concorrente daquele rapaz lá, o Velasquez. Eu era diretor da Porto Seguro, ele era diretor da Bradesco. 2 concorrentes bravos. E hoje ele se encantou com o projeto, ajuda a gente. Assim como também o pessoal do Rotary. Estivemos lá com o Watson. Foi a recepção, eu já tenho um acordo com o Rotary no tempo da Porto Seguro, né, de outras coisas, e a gente vai construindo isso. Então, meu sentimento, depois eu nem imagino, né, não consigo entender como já passaram 10 anos. Né, como a Solange falou, é importante o apoio que vocês têm dado, administração após administração, para a continuidade, que a gente depende de vocês. Uma coisa que também quero citar, vocês também devem saber, a gente conseguiu esse índice, tem sido aferido o índice de 84,5% de não reincidência, que é um número que nos alenta. Lá no começo, eu sempre fui assim, eu quero que a gente tenha um projeto, quaisquer projetos, nós temos que ter controle sobre os resultados. Então, nós perseguimos muito, a Cláudia, que está aqui presente, tentou fazer projeto de informática para a gente ter sistema de aferição. Hoje a gente tem os sistemas de aferição graças ao apoio das autoridades da SAP, do Tribunal de Justiça, que fornecem isso. Então, hoje, eu depois aprendi que não é só o indicador, tem também o lado humano, que vem do contato com o pessoal do sistema, o pessoal que trabalha nos presídios, as famílias das pessoas que estão reclusas. Eu aprendi muita coisa, junto com a Solange, evidentemente, e com os outros colegas do Instituto, que é o lado humano da coisa. Estava falando há pouco, nós estamos conversando que o que a gente quer para o futuro. A gente quer que isso aqui seja um modelo, uma semente, para que outras organizações do Brasil repitam isso. Nós não podemos não fazer nada grande diferença sozinhos. Temos feito, mas gostaríamos de ampliar para novos locais, novos projetos. Temos uma ambição grande de fazermos aqui e sermos modelo para outros. E nesse momento, é só dizer, primeiro, agradecer pela presença de vocês, né, que me emociona muito. E, segundo, dizer que nós estaremos aqui à disposição e com vontade de prosseguir por mais 10, 20 anos. Espero estar aqui fazendo essa comemoração. Muito obrigado. Pode ficar numa cadeira ou aí, onde você quiser.
E sei que o tempo dos senhores é restrito. E se o senhor puder levantar um pouquinho, vir aqui à frente falar um pouco conosco. Coronel, eu vou chamar os dois juntos. A gente tem um corregedor que fez os 10 anos, que começou lá atrás, e o senhor abençoando agora, é muito importante para nós. Coronel Marcelo, se o senhor puder também ficar perto aqui, eu vou agradecer muito, porque vocês representam as duas forças que faz com que o nosso trabalho tenha sentido. E eu esqueci de falar algo que é o mais importante, antes de eu chorar, que minha família está aqui. Levanta, gente! Vocês são lindos. E a família do Jaime também está aqui. Mônica. Obrigada, obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui em nome do Tribunal de Justiça. Eu sou corregedor-geral da Justiça, o atual, mas devo encerrar meu mandato no dia 31 de dezembro próximo. Mas eu tenho certeza que a nova corregedora-geral da Justiça, que é a primeira mulher corregedora-geral da Justiça do Estado de São Paulo, que é a desembargadora Silvia Rocha, dará não só continuidade, mas como ampliará a atuação do projeto Semear e da Ação pela Paz. Eu quero dizer que 10 anos não são 10 dias, 10 anos é um tempo muito expressivo, e ao longo dessa década, que se iniciou num provimento da Corregedoria de 2014, na verdade são 11 anos que depois evoluiu para o projeto Semear, muito foi feito. Às vezes, eu como corregedor-geral da Justiça, eu tenho certeza que o Coronel Marcelo, como secretário da SAP, nós somos inquiridos por alguns setores da sociedade que perguntam: mas vocês estão passando a mão na cabeça de pessoas que foram condenadas por crimes graves? E a resposta é: não estamos passando a mão na cabeça de absolutamente ninguém. Não é esse o objetivo do programa. As pessoas devem responder por aquilo que elas fazem. Ou seja, a lei que coloca as pessoas dentro do sistema penitenciário é a lei também que libera as pessoas no momento da execução penal. E o papel do programa e o papel do Semear é promover a ressocialização da pessoa privada de liberdade. Essa ressocialização ela tem dois lados. Um lado, o Jaime Garfunkel, que é o grande patrocinador dessa ONG, e ele falou muito bem, que é um lado humano, que é um lado de promoção de valores fundamentais da pessoa, que é dar oportunidade a quem errou e que está pagando pelo que fez, de voltar ao convívio social e de se reintegrar na sociedade. Isso é fundamental. As pessoas erram, e realmente erram, mas têm uma oportunidade de conseguir se reintegrar ao convívio social. Isso é fundamental. E o outro lado, hoje se discute muito segurança pública. Então, hoje é uma questão central, a questão da segurança pública. Nós tivemos recentemente um episódio no Rio de Janeiro, isso voltou à tona hoje, está sendo votado no Congresso, mais um pacote anticrime e etc. E a grande questão é como o Semear se coloca dentro desse processo maior, que é o processo de segurança pública. E a resposta é simples. A cada egresso que não reincide, nós temos um crime a menos cometido. Nós sempre olhamos segurança pública como um aparato repressivo, ou seja, precisamos de mais polícia preventiva, precisamos de mais polícia judiciária, precisamos de mais penitenciárias. Sem dúvida nenhuma, essa é uma faceta da segurança pública, é um viés da segurança pública, mas não é a única. Hoje, quando nós temos esses números expressivos de 84,5% de não reincidência e de um número de pessoas que passaram pelo Semear, praticamente 35 mil pessoas, então nós estamos falando de ao menos, pelo menos 30 mil crimes que deixaram de ser praticados no período. Isso é segurança pública. Isso é evitar que novos delitos sejam praticados. Por isso, o Semear merece todo o apoio da sociedade. Eu agradeço de público ao Jaime Garfinkel pela iniciativa e por levar à frente a sociedade civil apoiando esse projeto que é do tribunal
que é do Poder Executivo, mas que é, sobretudo, da iniciativa privada. Sem o apoio da iniciativa privada, ele não caminha. E há novas frentes a serem trilhadas. Até hoje me perguntavam na entrevista, pode o Semear ser ampliado para novas frentes? A resposta é sim. Ele pode ser colocado não no portão de saída, mas no portão de entrada do sistema. Hoje nós temos as audiências de custódia, em que o preso ingressa no sistema prisional. E muitas das pessoas liberadas na audiência de custódia voltam a delinquir num curtíssimo espaço de tempo, porque são hiper vulneráveis. Quem sabe dar o apoio a essas pessoas que não ingressaram ainda no sistema prisional, mas que se forem deixadas na rua sem condições nenhuma, a ele logo voltarão, seja um passo e uma ampliação muito importante do projeto. Que o projeto dure pelo menos mais 10, mais 20 ou mais 30 anos. Muito obrigado a todos. Desembargador, primeiro agradeço a fala, quero aproveitar para parabenizar, porque eu sei que o senhor é o recém-eleito presidente do tribunal. O senhor não pode dizer isso, mas nós podemos. Gente, parabéns, a gente está diante do novo presidente do tribunal. Mas é tão importante... Ah, legal. Eles estão pedindo para a gente dar um passinho para frente por causa do retroprojetor. Bacana. Mas, doutor Loureiro, uma coisa que eu acho importante registrar nesse momento, a importância daquela pessoa que está ali na nossa frente. Eu acho que o tribunal é cheio de joias que pouca gente conhece, porque vocês geralmente estão dentro dos processos, mas quando vocês têm coragem de partir para a ação e apoiar, eu já tinha falado isso, mas eu acho que a história do Instituto se confunde com o Semear, porque nós, por fim, nascemos porque tínhamos que virar uma instituição para apoiar esse projeto. E, doutor Cardoso, o senhor não tem ideia da importância do senhor para esse projeto crescer, para se tornar hoje uma política. Então, é para o senhor essa palma. Eu acho mesmo que a gente está diante, talvez, de uma das pessoas que mais conheçam de lei de execução penal. E hoje a gente até vai, uma das coisas para o dia a dia, deixamos tantas coisas para o dia de hoje, que se der tempo, até às 16h termina. Mas uma das coisas é publicar um primeiro livro nosso. É um livro de artigos de boas práticas, graças ao Highlander, que ajudou tanto a organizar isso. E o doutor Cardoso, ele escreveu quase que prefaciou esse livro. Alguém pode trazer um dos livros para mim? Está aqui. Obrigada. E antes de passar a fala para o coronel Marcelo, eu acho importante... Obrigada. Obrigada. Eu quero ler o que ele escreveu para a gente, porque toda reunião ele repete isso. E isso está se tornando um axioma, sabe? Tivemos um momento em nossa história em que a pena era única e exclusivamente castigo. Se nós olharmos nossa evolução, a pena que prevalecia era a sentença de morte, sem trabalho algum para a recuperação. O Estado não precisava se preocupar com... condenou, tira a vida. Avançamos, e muito, no direito brasileiro, e pena começa a tomar outro corpo. Pena, recuperação. Não pena, castigo. De nada adianta o trabalho da polícia, daquele que investiga e pratica de um crime, né? Investiga a prática de um crime, do que a coisa do juiz que julga, se ao final não alcançarmos o objetivo, que é a recuperação da pessoa. É isso. Eu acho que essa frase, se a gente terminasse o evento nesse minuto, ele já traria o sentido do nosso trabalho. E o doutor Cardoso que vai dar o livro, por favor, para o nosso futuro presidente. Senhoras, senhores,
caríssimo presidente, caríssimo corregedor, isso só foi possível diante de um investimento da sociedade civil, da Secretaria de Administração Penitenciária, do Poder Judiciário. Isso só foi possível diante de um encontro de todos nós. Nós sabemos que nós vivemos diariamente com relação, não ao projeto, mas ao programa Semear. Fica aqui o agradecimento ao Poder Judiciário por esse investimento feito nesse trabalho de recuperação das pessoas. Esse livro, com 16 artigos, dos mais diversos, temos trabalho, por exemplo, da Carolina Maracajá. Temos trabalho de tantos outros, eu não conseguiria citar agora, mas o farei depois, me permitam. Mas tem um trabalho relevantíssimo de todos que nos apresentaram esses ensinamentos. Que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo continue nos apoiando na próxima administração. Muito obrigado pelo que tem sido feito, pelo que foi feito pela Corregedoria nesses últimos 2 anos, e contamos com Vossa Excelência no próximo mandato. Muito obrigado. E aproveitar agora a oportunidade de ouvir o senhor. Os dois têm que ir embora. Vocês estão perdendo um evento incrível daqui para frente, mas a gente está gravando, depois eu posso mandar as filmagens. E, Coronel Marcelo, eu acho que conhecer o senhor foi um divisor de águas no meu trabalho. E no trabalho que a gente desenvolve, as pessoas esperando algo muito duro, e veio muita honestidade, muita justiça. Nesse trabalho é um pouco a sua marca. Fazer as coisas com firmeza, com clareza, e ter a continuidade ao longo dos anos, ao longo dos secretários, para a gente é algo muito importante. E é o seu time que faz as coisas acontecerem. É o Rodrigo, agora, que está implantando a polícia penal, o grande desafio. Eles deixam de ser agentes de segurança da penitenciária para serem polícias penais. É uma outra perspectiva, mas uma perspectiva que não tira a visão da recuperação, que é o maior sentido da pena. Mas a disciplina é importante. Afinal, eu acho que a fala que nós estávamos comentando aqui, de nunca afrouxar as leis, mas recuperar as pessoas, eu acho que isso é que dá o tom do nosso trabalho. Então, doutor Marcelo, eu gostaria de ouvir o senhor um pouquinho e agradecer a oportunidade de nós continuarmos juntos. Obrigada. Bom dia a todos. Não tem como a gente não olhar para trás e enxergar a história. Houve uma época em que a pessoa que errava era punida, segregada da sociedade, ficava isolada e ia pensar no que fez. E muitas vezes ela voltava refeita, porque os laços familiares e os laços religiosos eram fortes. A sociedade, pela família e pela religião, tinha seu papel pré, e quando não, no cárcere, no pós, esse peso vinha. Só que o tempo passou e, infelizmente, essa sociedade investiu na dilapidação dos freios morais, religiosos e familiares. Muitas vezes hoje eu vejo uma família onde a pessoa, toda ela, está no sistema e os menores na Fundação Casa. A religião, muitas vezes, ela se tornou só um discurso hipócrita de vários. E isso fez com que esses laços da religião e da família deixassem de ter força sobre o indivíduo que erra. E aí, o Poder Judiciário, que é o maestro de toda esse processo que eu digo no sentido criminal, Dr. Loureiro, aqui, nosso Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Cardoso, que trabalha diretamente nas duas frentes, doutora Luciana, doutor Guilherme, que também são entusiastas. A doutora Luciana é apaixonada pelo que faz, e essa paixão ela reflete também nisso. Estavam com um problema na mão.
cuidar desses presos. Só que o judiciário cuida no processo e o executivo cuida na custódia. E a Secretaria de Administração Penitenciária, aqui representada pelo Coronel Severo, o secretário executivo, por meio da Polícia Penal, que não tinha esse nome, mas já está aqui desde sempre. A Polícia Penal, Dr. Rodrigo, nosso diretor-geral, os nossos coordenadores, Dr. Jean, Dr. Lazinho, doutora Carolina, doutora Gisele, eles estavam com essa missão. E aí criou-se a FUNAP para ajudar nesse processo. E a Fundação veio para lidar com o trabalho e com o estudo do preso. Só que São Paulo é um monstro em tamanho. É muito grande. Só para terem uma ideia, nós temos 220 mil presos. O segundo estado é Minas Gerais, com 60 mil. Menos de um terço. Tudo isso sob os olhos e sobre o apoio do Conselho Penitenciário, que está aqui o doutor Leandro. Só que nós não éramos suficientes. Porque a sociedade quer que a pessoa seja punida, seja segregada, e aí está resolvido. Não está resolvido. Porque agora, sem mais os freios morais da religião e da família, a pessoa volta a delinquir. E isso foi se tornando repetitivo. E a sociedade acordou, porque ela é vítima. E tem que fazer alguma coisa. Só que esse tem que fazer alguma coisa depende de se mexer. E a inércia é muito pesada. A inércia é muito forte. A tendência da gente é sempre deixar um pouco mais para ver como é que fica. Só que tem pessoas que afrontam a inércia, que desafiam a inércia. Dr. Jaime, o Rotary, os apoiadores, me perdoe o nome, não sei quem é do Bradesco, Velasquez. São pessoas que afrontaram a inércia, que desafiaram a inércia, que saíram da posição cômoda do aguardo. E é importante isso. E quando esses entes sentam e conversam, dá certo. Eu tenho 10 anos de prova de que dá certo. E aí, arruma uma pessoa predestinada, que conhece, que, como disse, como a doutora Luciana, é apaixonada pelo que faz, e enxerga que ajudar o próximo é uma forma de criar um mundo melhor para a sua família, como a senhora destacou agora há pouco. Então, esse dia de hoje é para comemorar o desafio dessas pessoas que saíram da inércia, que se juntaram ao judiciário e ao executivo e estão buscando um mundo melhor. Muito obrigado, porque o tamanho nosso é muito grande, a gente não daria conta sozinhos. E essa conscientização, na verdade, lá atrás, escrita por alguém, em 88, que diz que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, lá atrás já disseram, só que fazer isso através de fatos não é fácil. Aliás, é bem difícil. Só que nós sempre encontramos alguns audaciosos. E nós agradecemos essa audácia, esse trabalho conjunto. E, como disse o doutor Loureiro, não é passar a mão na cabeça, pelo contrário. Nós podemos cobrar ainda mais do preso quando nós oferecemos a ele condições de reingresso social, condições de se colocar de pé diante da sociedade. Quando ele voltar, se ele voltar, eu, Estado, posso ser mais duro em relação à pena, em relação aos cuidados do cárcere, porque ele não abraçou a chance que ele podia ter feito quando a oportunidade lhe foi dada. Então, na verdade, não é um afrouxamento, e sim uma permissão para se eu falar um aperto, eles vão achar que é alguma coisa física. Não, um aperto no sentido de rigor, cuidado e de disciplina no sistema prisional. Então, muito obrigado aos senhores audaciosos que estão da sociedade, que estão ajudando o judiciário e o executivo a cuidar daquilo que a sociedade muitas vezes não quer nem saber que existe. Mas é uma necessidade. Por quê? Porque o preso veio da sociedade, mas ele vai voltar. Então, por isso que a responsabilidade é de todos nós. Parabéns, porque coordenar tudo isso também não é fácil. E
precisa de pessoas que realmente se conscientizaram e se convenceram de que esse é o único caminho de se chegar a um resultado melhor. Obrigado. Obrigada. E olha, hoje nós temos um vídeo desse trabalho. Gostaria que vocês... É bem rapidinho, mas vale muito. Fala alguma coisa. Acho que vale sentar. Não está ainda? Marcos? Acho que não está querendo rodar aqui o negócio. Uma coisa que o senhor comentou e que faz todo sentido, que deu origem ao nosso nome, é ação pela paz. E o que nós mais identificamos no início desse trabalho foi a capacidade e a percepção de procurar quem tinha vontade de fazer as coisas acontecerem. E não foi no meio acadêmico, né? Eu lembro que quando o Jaime me chamou para falar, ele fez uma pergunta assim: onde é que o investimento privado pode contribuir com a redução da reincidência criminal? Foi uma coisa mais ou menos assim. E eu achava que eu já sabia de tudo, estava tantos anos na FUNAP, que a FUNAP é uma escola, né, doutor Mauro? E aí foi interessante, porque ele falou: vamos ouvir as pessoas? E, Jaime, te agradeço por ter me ensinado a ouvir as pessoas, né? Porque eu acho que todo mundo tem um saber e pode contribuir. Então, dali para frente, a gente faz isso, e a segunda metade desse evento vai ser ouvir um pouco as pessoas que fazem, identificar quem faz, o que faz, e o quanto isso está se tornando uma mudança de cultura sobre o trato da pessoa que está em privação de liberdade ou egressa do sistema prisional. Então, vamos lá? Acho que vale ouvir o... Ai, peraí. Ai, onde está? Ah, está aqui. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. E mesmo com investimentos públicos e privados expressivos, a insegurança predomina na sociedade. Afinal, o que leva uma pessoa ao crime? O que faz quem passou pelo sistema prisional deixar o mundo do crime? É possível aproveitar a questão para recuperar essa pessoa? Perguntas como essas motivaram o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e o Instituto Ação pela Paz a identificar que iniciativas combinadas entre si podem, de fato, proporcionar a redução na reincidência criminal. Punir é importante, mas focar na recuperação é essencial para diminuir a criminalidade. Foi com esse propósito que surgiu o SEMEAR, o Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do Recuperando. Um programa que atua pela ampliação da segurança pública por meio da redução da reincidência criminal, promovendo maior recuperação de quem passa pelo sistema prisional. Inspirado em boas experiências, esse programa se distingue porque é de interesse comum. Não possui bandeiras e sobrevive às alternâncias dos poderes judiciários e executivo. Valoriza o poder público e abre espaços concretos para a contribuição da sociedade civil em prol de objetivos comuns. Tem metodologia de ação focada na intervenção, resultados e análise. Faz a aferição da reincidência criminal e a avaliação dos dados, para captar que a combinação das iniciativas é capaz de reduzir a reincidência criminal. E promove a participação ativa do recuperando e egresso em seu processo de recuperação. O SEMEAR nasceu em 2014 no estado de São Paulo. Nesse período, temos celebrado vitórias e ajudado a transformar a vida de milhares de pessoas. Dos beneficiários do programa, 84,5% não retornaram ao sistema prisional por ter cometido novos crimes, um número acima da média nacional. Com um investimento privado de 8 milhões focado apenas em projetos, já realizamos 874 iniciativas entre novembro de 2014 e abril de 2025.
com ações em 159 unidades prisionais paulistas, o que representa 87% dos estabelecimentos penais do estado de São Paulo. Até 2023, mais de 30 mil pessoas privadas de liberdade foram atendidas, além de 5.600 pessoas egressas terem sido beneficiadas. Longe de afrouxar as leis, apoiamos a recuperação efetiva de quem sai das prisões. A desistência da vida do crime depende de muitos fatores, já que o problema é sistêmico. Aprendemos que antes de oferecer elevação de escolaridade, qualificação profissional e oportunidades de trabalho para pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional, é necessário priorizar conteúdos que promovam autoconhecimento, valores e a elevação do padrão de consciência. E o nosso monitoramento demonstrou que 91% dos que não retornaram às prisões passaram por projetos de cultura. Desses 95% participaram de ações ligadas à música. Do total que se recupera, 87% participaram de projetos psicossociais que são terapêuticos, 84% de geração de renda, 79% de educação, 77% de esporte e 71% de qualificação profissional. Entre as mulheres avaliadas, 94,3% não reincidiram. Entre os homens, 81,7%. Por meio do desenvolvimento pessoal, profissional, cultural, esportivo e educacional, geramos impacto dentro e fora das prisões, trazendo a oportunidade de reintegração social para egressos e mais segurança para toda a sociedade. Com metodologia apartidária, monitoramento constante e avaliação de resultados, já inspira iniciativas em outros estados do Brasil. Investir em tais ações é essencial para construir um futuro justo e inclusivo, contribuindo para a reintegração das pessoas à sociedade e para a redução da criminalidade. Porque uma sociedade segura se cultiva com a união de todos, a crença na recuperação e muito trabalho articulado. É possível, sim, o sistema prisional ensinar ao mundo a arte de recuperar as pessoas. E depois de tanto tempo de semear é que surge um vídeo institucional, graças à querida Andréia. Cadê você? Que fez um trabalho lindo. Obrigada, obrigada. A gente fica tanto no fazer, e eu acho que esse trabalho, é uma característica nossa, esse trabalho é um trabalho silencioso. E ele tem que ser silencioso mesmo. Porque, de alguma forma, o crime se organiza e vai fazendo as coisas acontecerem. Como é que você vai mitigar isso, se não for com cuidado e com silêncio? E eu lembro que, no começo, né, uma das coisas que nós sempre falávamos com o Jaime, ele falava, olha, a gente quer os indicadores, senão a gente sai desse estado. Vou falar agora, Jaime, é verdade isso. Verdade. E como é que isso podia acontecer? A gente fala assim, nós não temos, os dados não estão conosco. Como é que a gente vai saber se a pessoa voltou ou não? Porque o nosso maior resultado é esse. E aí, com o tempo, nós fomos descobrindo resultados intermediários importantes desse trabalho. E isso virou uma obsessão. Eu sou economista, embora eu tenha a cara de assistente social e psicóloga, aquela boazinha professora, sou economista das bravas, adoro econometria. O Luiz Paulo sabe disso, mas o coração é grande. E articular isso foi uma das coisas mais importantes. E daqui para frente, nesse evento, a gente vai falar um pouco desse processo. Graciela, poderia falar um pouco sobre como isso aconteceu? Rose, você poderia também? Rapidamente. Se vocês estiverem aqui. Que bom, que bom. Um dos maiores desafios nossos é fazer, e acho que reconhecer que sempre a Secretaria de Administração Penitenciária, Dr. Jean aí é nossa testemunha, os diretores que estão aqui são nossa testemunha, sempre foram feitos projetos bons. A FUNAP faz isso já na sua essência. Trabalhei lá, me aposentei pela FUNAP na ocasião, e isso não era a diferença. Eu acho que colocar esse recurso é importante, mas fazer projetos me parecia que não era o que nós íamos trazer de diferença. Acho que reconhecer o saber e fazer mais projetos, dar potência para eles, era importante. Mas o que a gente podia aprender com eles? Eu acho que isso está no nosso DNA. Todo projeto tem indicadores qualitativos e quantitativos.
E esses são muito importantes para a gente perceber se o caminho da recuperação está acontecendo. Desde perceber, e foi uma coisa que o Dr. Jean levantou, que as faltas disciplinares diminuíram nas unidades prisionais, isso é um termômetro. Que a quantidade de usos de medicamentos, de calmantes, diminuiu. Doutora Mayra, obrigada. Foi a primeira uma médica lá de Limeira. As coisas começaram lá em Limeira. Imagina o doutor Lorival, naquela época, falando, vamos dar algo mamão com açúcar para essa ONG. E colocaram a gente para trabalhar onde? No centro de ressocialização. Tudo reeducando de olhinho azul. Muito mais fácil trabalhar no centro de ressocialização. Só que não. Ali foi um grande desafio. Ali foi o emergir para fazer luz nesse projeto. A doutora Mária fez parte disso. Lá o doutor Juiz Barrichello, que eu quero lembrar dele, porque foi alguém que também se dedicou tanto a isso acontecer, não é, doutor Cardoso? E hoje o doutor Llamas também é um sucessor. E aí nós começamos a fazer projeto, mas e aí, que hora que a gente vai começar a medir isso? Então nós pensamos, vamos fazer a aferição. Então, desde o dia 1 do Instituto, e graças a isso, muito ao Luiz Paulo, muito à Cláudia, nós temos todos os dados das pessoas que participam dos projetos. As unidades prisionais entenderam a importância. Não era só fazer, aprender. Que assistências mais impactam na redução da reincidência criminal. O que faz a diferença? Qual é a combinação de coisas que vão fazer com que essa pessoa se recupere? Estamos engatinhando nisso ainda. Acho que tem muito para percorrer e descobrir. Mas temos indicadores interessantes. E começar esse trabalho é um desafio. Não só foi um desafio aqui, mas a gente já percebe esse desafio em Minas Gerais, onde começamos esse trabalho, Mato Grosso, onde esse trabalho se começou, porque São Paulo está fazendo luz. E aí eles nos chamam, ok, só essa parte. A Rosângela está falando para eu falar rápido, porque o senhor tem que ir embora. Tá bom. Você pode explicar um pouco como é que foi esse processo? Eu vou começar aqui, porque foi aqui que a gente iniciou. Como é que processa? Como é que começa a coisa da aferição, Rose? Bom, primeiro, eu acho que são 3 ingredientes essenciais: amor, responsabilidade e organização. Sem essas 3 coisas, é impossível fazer a aferição, porque não é só a questão do índice. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque eu estou avaliando o trabalho de muitas pessoas. E são muitas vidas envolvidas. Então, é todo um trabalho anterior de aprovação dos projetos, de análise criteriosa. O projeto acontece lá na ponta. Então, temos ali o projeto da Ivete, o projeto da Rita Duenhas, o projeto do Recomeçar, o projeto da Karine. Enfim, são muitos os projetos. Então, ele acontece e depois a gente recebe os dados. E aqui internamente a gente tem o cuidado de organizar por projeto, por data, por ano, por assistência e todos os dados sensíveis ali que identificam essa pessoa. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Nosso cuidado é garantir que esse índice seja verdadeiro. Rose, obrigada. E é isso aqui, ó. A lei de execução penal ela é muito boa, ela prevê que as assistências aconteçam. Então, cada projeto, cada iniciativa é classificada dentro de uma assistência. E aí nós saímos do óbvio. Sempre achamos, como adultos, trabalhadores, essas pessoas, nós que chegamos aqui, através do quê? Educação e trabalho. E claro que educação e trabalho é muito importante, não é, doutor Mauro? Educação e trabalho é o que norteia a nossa vida. Mas nós temos percebido que essas pessoas não estão prontas, muitas vezes, para receber a educação e trabalho. Elas precisam primeiro estar em condições para receber. Do contrário, perdemos o nosso recurso. Então, descobrimos ao longo da aferição que os projetos de natureza psicossociais são eles que fazem a diferença. A pessoa se estrutura. E aí, eles aderem ao trabalho e ficam. Do contrário, eles vão para o trabalho, causam um problema no trabalho, vão para a escola, saem da escola, eles não conseguem continuar, eles não conseguem perseverar. Projetos de música recuperam em torno de 95%. E, ótimo, as unidades prisionais se esforçam,
fazem a lista, colocam os dados para a gente saber que idade recupera mais, que gênero recupera mais, que combinação funciona melhor. E a gente tem agora um universo de dados que, a partir desse ano, já começamos, temos uma consultoria para fazer uma análise disso. Isso vai dar um trabalho, vai dar um resultado que pode oferecer a diretriz. Hoje, nós poderíamos dizer que, se uma pessoa passar por um projeto de natureza psicossocial que consegue reorganizar o pensamento e sentimento dessa pessoa, de modo muito organizado, e cada um apreende de um jeito, temos dito que não é linear, não é todo mundo da mesma forma, que isso faz toda a diferença e ele consegue depois aderir trabalho e educação. Muitas evidências estão sendo descobertas ao longo desse tempo. E o fazer aferição. Quando os dados chegam. Graciela, você comenta. Bom dia a todos, meu nome é Graciela, né? Eu sou chefe de departamento de sistemas da Coordenadoria de Tecnologia e Informação e Sistemas da Polícia Penal, né? Eu atuo aqui em sistemas já tem 14 anos, entrei na SAP como estagiária e fui evoluindo, então eu tenho um pouquinho, não muito, conhecimento dos dados que a gente controla, né? E quando veio essa demanda de fazer a aferição, a gente teve algumas reuniões para poder entender o que eles queriam medir ou o que eles queriam buscar ou quais dados eram necessários. E a gente, com a nossa equipe técnica, fez todo esse mapeamento das pessoas que passaram em todas as ações, né? E que retornaram, os que não retornaram, os que continuavam presos, né? E os que retornaram por quê? Os que retornaram... Os que retornaram, qual o motivo? Qual o motivo do retorno, né? Se foi flagrante, se foi pelo mesmo crime ou se foi por outro. E aí a gente auxiliou, obviamente, com muita conversa e muito entendimento para chegar num resultado. E isso, nada disso seria possível se não fosse realmente os estabelecimentos penais preenchendo corretamente e controlando corretamente todos os dados. Obrigada, Graça. E foi tão difícil que, no meio dessa história, a nossa vida continua. Ela teve um bebê, e aí atrasou 6 meses a aferição, mas o bebê nasceu, e é um bebê saudável. E essa coisa é o que a gente está falando da humanidade desse nosso trabalho. Renata, eu preciso de uma salva de palmas para você também, porque a primeira aferição foi a Renata que fez. Renata, levanta para as pessoas te verem. O engatinhar, obrigada, Renata. O engatinhar foi um processo de aprender. Analisar é um processo, transformar isso de uma forma um pouco... E aí eu tinha uma pergunta para fazer antes de ir embora. Como é que a gente faria para rotinizar esse trabalho? Seria lindo a gente apertar o botão e futar, já sai ali aquele resultado a qualquer momento. Tem a resposta? Investimento. Bacana, a gente vai atrás. Obrigada, obrigada. Quero agradecer vocês duas. Obrigada. Obrigada. E eu não sei se é a hora de vocês, se está bom, vai continuar mais um pouquinho. Gostei, vamos continuar mais um pouquinho. Olha só, viu, Rosângela, eu não falei que eles iam ficar? Obrigada. Bacana. Continuando um pouco esse trabalho, né, e tentando compreender um pouco as coisas, como elas acontecem, eu gostaria de chamar um pouquinho mais as pessoas que trabalham lá na ponta e que desde o dia 1 estão junto. Aliás, lembrando aqui um pouco, olha só, o Instituto tem como missão apoiar o poder público e a sociedade civil em iniciativas que impactem na redução da reincidência criminal. É isso é a nossa missão. E hoje, olha só quantas aferições feitas, essas no estado de São Paulo. 2016, 2019, 2021, 2022, 2023. E não é um mero índice. Esse índice, atrás dele tem todos esses dados que são importantes para nós. Olha só, da última aferição, é triste reconhecer, mas o índice caiu um pouco dos que se recuperam, é 82,06. Esse índice saiu há poucos dias, mas, espera aí, nós estamos aferindo pessoas desde 2015. E as análises têm demonstrado o porquê disso. Qual é o público que está reincidindo? A gente vai atrás de melhorar isso também. Eu acho que é esse olhar para o aprendizado que está dentro do DNA do Instituto. E a gente está falando já de uma amostra bem maior, nesse caso foi 25 mil, e hoje a gente já está atendendo em torno de 58 mil pessoas no país inteiro.
E dentro dos conhecimentos, acho que vale compreender um pouco o tipo de assistências. Acho que esse talvez seja a parte mais significativa do trabalho que nós temos desenvolvido juntos. Projetos culturais, estamos falando de música, de aprender um instrumento. E aí nós fomos buscar o porquê aprender um instrumento está fazendo mais diferença do que ir para a escola, por exemplo. 91% das pessoas que aprendem instrumento, e a gente não está falando de um grupo, 2 grupos, 3 grupos, são muitos projetos, não retornam. Projetos de natureza psicossocial, muitos deles envolvendo universidades, 87%. Projetos para egresso, geração de renda, aqui, Leonardo, Karine, as pessoas, Gilberto, dos programas de assistência de psicossocial, mas ligados ao trabalho, também não retornam. 79% daqueles que participam de projetos de educação, depois de esporte, e 71% de qualificação profissional. E olha que interessante, compreender os índices de recuperação por faixa etária. 84% estão entre 18 e 25 anos. 85% entre 26 e 35 anos. 89% entre 36 e 45 anos e assim segue. Mais velho, vai recuperando um pouco mais. E o interessante também, mulheres se recuperam mais do que homens. A gente agora tem levantado um pouco a hipótese de que provavelmente é a maternidade. Com o tempo vamos ter a evidência que a maternidade pode fazer isso. Então é o conhecimento que vem acumulando. E era muito difícil de classificar um projeto só por uma assistência. Então, cada projeto costuma ter 2 assistências. Olha, ele está aprendendo música, mas isso é cultura? Não, ele está desenvolvendo a resiliência. Quando você desenvolve a resiliência, você está desenvolvendo o seu lobo frontal e vai aprender a ressignificar as coisas de uma outra maneira. Então, temos trazido um pouco da neurolinguística, da neurociência, para entrar dentro desse trabalho e trazer algum significado maior para ele. E todos eles são classificados geralmente em 2 assistências. Isso, inclusive, é fruto de um estudo que vai ser feito com mais profundidade esse ano para a nossa equipe. Desde 2015 até agora, são 58 mil participantes, não é só São Paulo, a gente tem outros estados que trabalham conosco, Minas Gerais está crescendo bastante, Mato Grosso, começa Espírito Santo em breve. E aí a gente estava falando um pouco sobre o trabalhar junto, né, essa coisa do ouvir o outro, do escutar o outro, de nós sermos apoiadores nessa missão, porque nós não somos quem faz os projetos. E aí eu queria que vocês levantassem, por favor, a mão, aquele que de alguma forma, só para ver se a gente fez direito, por favor, quem de alguma forma foi apoiado, conseguiu ser escutado, ouvido, né, nesse processo, que conseguiu desenvolver algum projeto, quem de alguma forma foi afetado por esse programa pelo Instituto. Eu gostaria, se fosse possível, que de alguma forma alguém tenha participado, investindo, pudesse levantar as mãos, por favor. Só? Ninguém mais participou dos projetos aqui? Por favor, levante as mãos. Janser, levanta as mãos. Todos que levantam as mãos. Então, é que esse evento aqui é para quem faz as coisas acontecerem. De alguma forma, ele não é do Instituto, é o resultado de vocês. E na sequência, eu gostaria de ouvir um pouco também dos investidores. O que faz uma pessoa investir nessa causa? Alguém do Rotary poderia vir aqui, ou mais de um poder vir aqui, só para a gente fazer umas perguntas? A gente está com o pessoal da Vila Velha aqui também? Velasquez, você poderia vir aqui também? Não deu certo. Ah, chegou. Não deu certo perguntar, achei que todos fossem levantar as mãos, felizes e animados, mas nem sempre dá certo. Oi, Rotary. Bom dia a todos. Um dos objetivos do Rotary International, bom, antes de mais nada, meu nome é Watson Liana Travassos, eu sou coordenador regional da Fundação Rotária, e a Fundação Rotária é o braço realizador de projetos que o Rotary faz em todo o mundo. Um dos objetivos do Rotary é exatamente fazer com que as pessoas vivam num ambiente de paz. E isso a gente consegue realizando nossos trabalhos para diminuir as desigualdades. E a gente achou aqui, junto ao Instituto Ação pela Paz, uma oportunidade de realizarmos aquilo que todo rotariano do mundo trabalha em suas comunidades. Então, aqui no nosso distrito,
a gente tem essa qualificação, né, junto com o Instituto, para poder realizar mais projetos como esse que nós fizemos, né, o investimento do Rotary junto ao Instituto, para poder equipar as penitenciárias, né, para poder fazer, compramos computadores, mesas, né, fizemos uma parte de infraestrutura toda para que o Instituto Ação pela Paz possa também desenvolver o seu trabalho. Então é isso, muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Watson, você é um grande parceiro. E quando esses computadores chegam, para quem eles têm que ir? Não é para o Instituto, né? Mas a gente organiza esse projeto, faz isso de uma maneira organizada, mas eles foram para a FUNAP fazer isso. Porque a gente tem dentro do Estado gente com competência para fazer isso. Às vezes só está faltando aquela força do equipamento e eles monitoram o projeto. Obrigada, rotarianos. Obrigada pela participação. Obrigada, Watson. E, Velasquez, quero fazer uma pergunta básica. O Velasquez é nosso conselheiro. Lembra, ele era do concorrente, né, da Bradesco Seguros, tal. Ele é nosso conselheiro. E eu fico pensando o que fez o mercado de seguros entrar com força nisso e o que você, pessoa física, trouxe para isso. Porque depois que ele até, não sei se está tão ligado, mas a Bradesco Seguros, você nunca vai se desligar de lá, eu acho, mas ele virou um investidor também. E ele é um conselheiro daquele que aconselha mesmo. Ele está sempre próximo para fazer isso. Por favor, Velasquez, dá uma palavra para o pessoal aqui. O que te motiva a fazer isso? Bom dia. Eu comecei a minha carreira profissional muito cedo, trabalhando em vendas externas com produtos alternativos aos 8 anos de idade. Na realidade, eu vendia bala nos trens. E numa comunidade pobre no Rio de Janeiro, eu não ouvi falar sobre isso. Eu vivenciei isso. Poucos dos meus colegas e amigos de infância sobreviveram à pressão de uma comunidade mais hostil, de uma comunidade sem oportunidades, e através de pessoas, através da minha família, principalmente do meu pai, que caminha para os 101 anos, nós tivemos lá em casa a felicidade e a bênção de seguir o bom caminho. E essas pessoas que passaram nas nossas frentes permitiram e deram oportunidade para nós termos uma vida melhor. Numa determinada hora da minha vida, eu comecei a querer devolver para aqueles que não pudessem ter a mesma oportunidade. E num determinado dia eu entrei numa reunião atrasado e encontrei essa senhora falando sobre alguma coisa de presidiários, de recuperação, de reintegração, de uma segunda chance. Eu falei, estão falando de pessoas que me ajudaram. Eu me relaciono com esse tipo de pessoas. Eu quero ser uma delas. Então, eu queria uma ideologia e, como diz o poeta, eu arrumei uma para viver. Por isso eu estou aqui. Muito obrigado. Um bom dia para todos. É mais que isso, tem muito trabalho aí. Quero agradecer muito a presença do senhor. Fica à vontade para se retirar. Obrigada. Obrigada. Fica mais um pouco. Seguramos um, pelo menos. Olha, quero registrar aqui algumas presenças. Coronel Eunice está aqui também, da FUNAP. Dr. Guilherme Lamas também está aqui. Nós nunca vamos ser como o cerimonial de Estado, nem do tribunal, mas a gente também faz essas anotações. Jefferson Francischetti está aqui, do Conselho da Comunidade. Leandro Lanzelotti. Quem mais? Gisele, da Escola Penitenciária, que eu não decorei ainda o nome. Doutora Mayra, já tinha comentado. Deixa eu ver mais quem está aqui. Chegou também a deputada Valéria,
Obrigada. Uma honra a senhora estar aqui também conosco, uma educadora, acima de tudo, e direcionando os seus trabalhos para as mulheres. A gente tem um trabalho muito forte com mulheres, fizeram uma pesquisa muito forte também com mulheres, uma deputada. Bacana, a Neide Cardoso já comentamos, o Douglas Torres, da Coordenadoria Norte, Diogo Fraga Silva, Coordenadoria Norte também, Valéria Bolsonaro, secretária de Políticas para a Mulher. Opa. Isso. Vamos ver mais quem está aqui. Acho que é só isso aqui. José Alfredo Petroni, nós já tínhamos falado, mas é importante que o senhor esteja, que a gente cite o nome do senhor pela dedicação que tem tido do Rotary. Segundo o ato, o senhor é a pessoa que mais conhece de Rotary no mundo. É isso mesmo? Então tá bom. Ronaldo Varela, obrigada. Watson, já tínhamos falado, já levantou. Luiz Antônio Pirola, um prazer. E dando sequência um pouco a esse trabalho, obrigada, Renata. Queria falar um pouquinho com pessoas que desenvolvem projetos de natureza psicossocial para que vocês possam ouvi-las. Doutora Mayra, poderia, um minutinho, levantar e falar alguma coisa para a gente? Ivete, por favor. Um minutinho, Ivete. Um minuto, por favor, Ivete. Eu estou com a plaquinha do 1 minuto aqui. Quem mais desenvolve projetos psicossociais que possam ter vindo? E eu gostaria de trazer aqui um agente penitenciário que faz projetos dessa natureza dentro das suas unidades. Se algum deles puder levantar e vir aqui. Marcos, vem aqui, por favor. A gente sabe pelo nome. E assim, depois da Polícia Penal, ninguém mais quer chegar. Doutor Rodrigo, o senhor nos ajude, doutor Rodrigo. E ninguém quer chegar aqui antes do senhor. O senhor já vai chegar aqui também, mas o senhor entende que tem que chamar esse povo que está na base ali. Primeiro, doutora Mayra, dos primeiros projetos, principalmente de reconhecer que o problema da dependência química é o que leva a maior parte das pessoas para o sistema prisional, eu acho que esse é um reconhecimento importante para nós. E daqui para frente devem nascer projetos interessantes focados nisso, porque essa é a porta de entrada e muitas vezes a porta da reincidência. E se a senhora puder falar um pouquinho do seu projeto, agradeço. Fala um pouco, se apresenta, por favor. Bom dia a todos. Com muita honra, né, estar aqui presente, ter conhecido essa mulher há mais de 5 anos, através do o doutor Barrichello, que na época era o juiz corregedor da cidade de Limeira, me convidou a fazer parte do conselho da comunidade, onde hoje o nosso presidente está ali, o Jefferson, junto com o doutor Guilherme, e nós viemos da cidade de Limeira, justamente por eu sou neurologista clínica, sou médica, e fiz especialização em dependência química. E também fui coordenadora estadual da Pastoral da Sobriedade, que é uma pastoral social da Igreja Católica, que foi criada por essa questão, toda essa problemática da dependência química. E através eu venho dessa pastoral que acredita em recuperação. Né? E através da Solange, com o doutor Barrichello, nós tínhamos esses dados, que a questão do uso de drogas, o tráfico, o usuário, o dependente, aquele que já adoeceu, e seus familiares, né, toda essa questão do sistema penitenciário, a grande maioria estava associado a essa questão das drogas, de uma forma geral. Então, resumindo, nós fazíamos eu assistia filmes com os reeducandos, e a gente sempre tentava tirar algum proveito, né, daquele filme que levava para eles. Fazíamos reuniões dentro do CR, e hoje, com todo esse trabalho, na época da pandemia, isso se perdeu um pouco, né, depois retomamos, e hoje, dentro do CR, nós temos o padre que já organizou, então temos missa no CR, tem o grupo da catequese que faz a catequese, e tem o grupo da Pastoral da Sobriedade, que faz o grupo lá, a sala de autoajuda aos sábados dentro do CR. E nós teríamos muita vontade de levar isso também fora o sistema, né? Levar para as famílias, nós ainda não conseguimos, mas vamos continuar tentando. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Amada, obrigada. Passar aqui para a Ivete, o resumo do projeto dela é assim, a gente sempre fala, o mundo precisa de paz, não é isso que a gente ouve? São as pessoas que precisam de paz. É isso. E é o resumo. Vamos lá. Agora pode sentar, né? Eu estou brincando. Então, eu represento a Fundação TPRF, que é uma fundação que faz o Programa de Educação para a Paz em mais de 80 países do mundo. Agora são 88. E o programa já está traduzido para 44 idiomas, por isso que a gente vai conseguir entrar agora em Guarulhos e outras unidades prisionais que têm tantos estrangeiros, né? Bom, a gente faz, além do Programa de Educação para a Paz, a leitura do livro Ouça a Sua Voz. Os dois juntos, estou falando só Estado de São Paulo, tá? Porque a gente atua também em Minas, agora vamos começar na Paraíba e no Rio Grande do Sul também. Algum dia a gente consegue chegar com a Solange em outros lugares também, né? Mas a gente está num processo, a gente se ama, eu trabalho com a Ação para a Paz desde que abriu. E a gente já tem 50 mil pessoas participando do programa no estado de São Paulo. É bastante gente, a gente atua com 130 unidades prisionais no estado, é bastante unidades prisionais, e isso envolve um controle, uma organização enorme da nossa parte. Principalmente porque a gente tem parceiros como a SOL, né? Como a FUNAP, que é nossa parceira desde 2011, desde 2009 que eu vou para as unidades prisionais com o apoio da FUNAP, e a Secretaria da Administração Penitenciária. Porque sem vocês a gente não consegue. Sabe, se vocês não estão lá para abrir a porta, colocar os presos para dentro, treinar, a gente não consegue. Então, eu fiquei super feliz que ela convidou o Marcos, porque não adianta a gente querer, a gente ter vontade, ter dinheiro, ter instrumentos, saber. A gente tem essa experiência no mundo todo de fazer o programa. A gente sabe muito, mas a aplicação no Brasil é totalmente diferente da aplicação na Colômbia, da África do Sul, da Austrália, da Nova Zelândia, ou de onde seja. Porque o Brasil é o Brasil? Não, porque São Paulo é diferente de Minas, São Paulo é diferente do Rio Grande do Sul, a gente está agora adaptando as diferenças locais, as diferenças regionais. Então, é um trabalho que nunca altera. Eu, como sou administradora de empresas e tenho formação em letras, eu queria dizer, e não em letras, mas em números, eu queria dizer uma coisa que eu sinto que é importante. Esse aprendizado com números não acaba. Essa pesquisa, esse cenário que a Solange está fazendo agora, que a Ação para a Paz está fazendo agora, que o SEMEAR está fazendo agora, é um cenário que muda. Eu, nesses 10 anos, vi o preso mudar muito. Não só tornar-se mais jovens na prisão, mas também a característica do preso vai mudando e, com isso, o nível de reincidência, a nossa atuação também vai mudando. É por isso que a gente está também sempre dia a dia atualizando o programa, vendo com os presos como é que estamos atuando, como é que a gente está pegando melhor, onde está saindo melhor, e vamos atualizando a cada momento para estarmos cada vez mais próximos dos detentos e facilitando cada vez mais a vida da Polícia Penal, que trabalha com eles junto aos detentos. Tá bom? Eu acho que 1 minuto, já foi. E nós temos um outro projeto, quero chamar também Capitão Vieira. Sabe que um dos sonhos da gente é que sempre a gente fala que acho que isso vai chegar nesse ponto. Eu fico pensando, quando uma pessoa comete um crime, né, qualquer um de nós pode estar sujeito a isso, e quem leva é a polícia. E eu fico pensando como é difícil trabalhar do lado de lá. Como deve ser difícil trabalhar do lado de lá, porque quando tudo não deu certo na família, não deu certo na escola, não deu certo na comunidade, nas igrejas, aí uma pessoa cai lá dentro do sistema prisional, pronto, agora ele tem que sair prontinho, novinho, como se tudo, naquele tempo de pena, pudesse ser corrigido todo esse percurso. Então, a gente compreende muito e a gente sabe o quanto a prevenção é importante. E eu quero trazer uma pessoa importante de um projeto que a gente vem apoiando também, que é o ProERD, e para ele trocar uma palavra, porque eu acho que isso é novo para o senhor, né? Ver um pouco esse movimento com a pessoa que está em privação de liberdade e egressa e falar um minutinho sobre o ProERD, que é um programa lindo. Meus filhos fizeram. Filhos, vocês fizeram ProERD? Fizeram. Quem fez ProERD aqui? Legal. Olha aí, onde tem proerdiano aqui também, que é professor e tudo. Hoje é dia de ProERD.
Capitão Vieira, eu sou da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agradecemos o convite enviado à Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, o atual diretor, o Coronel Regis. A Polícia Militar, ela tem como alguns dos seus pilares de sustentação, né, do seu sistema, os direitos humanos e a polícia comunitária. E não é à toa, porque direitos humanos como fundamento da dignidade de todas as pessoas. E não importa a condição dessa pessoa, ela não deixa de ser humano. Eu acho que é muito importante frisar essa questão. A pessoa que cometeu um crime e por algum momento da vida está no sistema, por exemplo, prisional, ela não deixa de ter a sua dignidade e precisa ter a sua dignidade reconhecida, respeitada, promovida, para que ela possa ter condições de retornar à sociedade. A gente acredita nisso e a gente acredita, por meio do pilar da polícia comunitária, a gente acredita na sinergia, na força do trabalho da comunidade como um todo, tanto do poder público e da sociedade civil. Então, de maneira que essa iniciativa, para nós, ela tem muito valor. Nos sentimos diretamente envolvidos porque sabemos da importância da participação de toda a sociedade para a construção de uma sociedade mais justa. O PROED é um programa desenvolvido pela Polícia Militar já há bastante tempo, pioneira no Brasil. Antes começou no Rio de Janeiro e logo depois veio para São Paulo. É um programa dos Estados Unidos, né, que trabalha muito na prevenção e na promoção, no fornecimento de condições para que pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, tenham maneiras de rejeitar a tentação, né, que se apresenta para ela durante o seu curso de vida, nas escolas e na sua vida social, para o uso de drogas e para o recurso, né, à violência também. Então, o PROED é um programa que ele trabalha numa outra frente, mas eu acho que é um ciclo que se completa para que o processo todo tenha um resultado positivo. E eu me sinto pessoalmente também muito feliz, porque tive uma experiência com o Rotary Internacional, sou bolsista do Rotary Internacional. O Rotary tem uma participação muito importante, não só no Brasil, no mundo inteiro, promovendo a paz, exatamente. Então, de maneira que eu fico muito feliz. Cumprimento os senhores e senhoras autoridades aqui presentes e agradeço a oportunidade. A Diretoria de Polícia Comunitária está à disposição. Uma honra ter recebido o senhor. E o sonho era o seguinte: o policial levou com aquela raiva, porque deve ser muito difícil você controlar aquele momento, algema, aquilo tudo, não deve ser fácil. Mas que legal se no final da pena ele pudesse ir lá. Eu penso que lá em Limeira é possível fazer isso. Você vai saber quem são as pessoas que estão ali, que já cumpriram suas penas e saíram recuperadas, e ele vai lá e fala: olha, estou aqui, eu sei que agora você passou por esse processo todo e você volta de uma forma diferente. E acho que isso vai ser muito legal, vai acalmar muito o coração de quem está vivendo, às vezes, aquele outro lado que é tão difícil. Obrigada. 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 E tem um projeto também muito interessante, por isso que até conectei um pouco isso, que é um projeto chamado Paz no Coração, Liberdade na Prisão. E Joelma vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Um minuto, por favor, Joelma. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Joelma, gestora do projeto. E eu vou contar um pouquinho do que se trata o projeto, né? Esse projeto surgiu na época da pandemia, quando a nossa coordenadora, idealizadora do projeto, a Rita Duenias, ela se compadeceu da situação daqueles reeducandos que estavam, além de privados da liberdade, privados de visitas também, de contato com o mundo exterior. Numa situação totalmente adversa, que para nós já era difícil, imagina para quem estava dentro de uma prisão. Então, nesse momento, ela elabora 21 palestras, convida pessoas que possam falar sobre os temas de paz em relação à família, aos irmãos, paz na sociedade, que possa ensinar aquelas pessoas meditação e uma série de outras coisas. Então, essas palestras foram elaboradas e são específicas, cada uma tem um tema. E
E aí essas pessoas fizeram as palestras, foram gravadas e aí ela criou esse sistema de dar esse curso nas unidades prisionais. É um curso que leva 21 dias, são 4 ou 5 palestras por semana, dependendo da unidade prisional, no qual eles vão ter a possibilidade de trabalhar o lado psicológico, emocional daquela pessoa que está ali, que está privada de liberdade. E o interessante é que muitos, né, como vocês devem saber, vêm de famílias disfuncionais. Então, eles nunca tiveram a oportunidade de trabalhar o que é falado nesses cursos, de olhar para dentro, trabalhar o perdão, trabalhar a relação com os pais, trabalhar a relação com os irmãos, com a sociedade, o respeito às pessoas da sociedade, do porquê, né, se deve respeitar o outro, né, e não querer sempre o que é o do outro. Então, eles vão trabalhar isso. Nunca foi falado para eles esse tipo de coisa, para a grande maioria deles. E eles colocam isso nas cartas. Então, depois que são apresentadas as palestras, eles são... É solicitado a eles, os que quiserem, colocar em cartas as emoções, o que eles aprenderam sobre isso. E é muito interessante, é muito emocionante receber essas cartas, muitas delas bem, assim, as mal escritas, porque a maioria que está nessas condições não teve condição de estudo, mas a gente faz um esforço, entende, compreende, e a gente manda, essas cartas são enviadas para mim, via online, e eu mando os lotes para os nossos 60 voluntários. Hoje estamos no número de 60. Começamos com um pouquinho, 15, 20, hoje estamos em 60. E esses voluntários respondem as cartas e a gente envia para os reeducandos. Valeu, né? Esses reeducandos, eles ficam tão contentes com essas cartas que para eles representa uma visita. Muitos deles não têm visita, né? Então, para eles representa a visita que eles esperam. E para eles também é a motivação de mudar. Então, muitos deles, a Rita, que faz visita para eles, que tem a formatura no final, né? Faz a visita para eles, até chega a comentar, porque eles andam com as cartas no bolso, mostram para os familiares, chegaram até a pedir se a gente não podia fazer as palestras para os familiares, que eles queriam passar adiante o que eles aprenderam. Então, a gente também teve, assim, como se diz, notícia de reeducandos que, saindo de lá, abriu negócio próprio, mudou de vida, casou. Tem um que agora mandou a carta para a gente que prestou, ainda no presídio, como se diz, bolsa, para a Bolsa de Direito, né? E conseguiu passar no direito, está cursando agora fora do presídio, está cursando universidade com a bolsa que ele ganhou quando ele estudou lá. Então, são coisas assim que animam a gente, sabe? E fora esses resultados práticos, o que eles mandam também nas cartinhas, sempre agradecendo. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. É a gente que faz, que está ali na ponta. E parabéns aos 60 voluntários. Quantos voluntários você tem também, Ivete, que elas competem? 400. Ela ganhou. Olha quantos braços aqui estão se estendendo de modo seguro dentro desse trabalho. Eu acho que essa é a participação da sociedade civil. A hora que a prefeitura assume que aquilo não é um bairro, né, não é o esgoto da cidade. Ali é um bairro que tem nossos jovens, ele precisa ter atenção. Acho que ter essa visão, a Prefeitura de Limeira tem sido expoente nisso, e outras prefeituras também. E um minuto seu, Marcos, para falar um pouco como é que é conseguir que as unidades prisionais façam esse trabalho. Como é que é estimular as pessoas para que isso aconteça lá dentro? Bom dia. É difícil, porque a gente sabe do trabalho que acontece, toda uma rotina que acontece dentro do sistema prisional, mas, sim, nós contamos com a colaboração e o Dr. Boteon, que é o meu coordenador na região central. Tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Jean, e sempre nos apoiaram e deram
façam acontecer. E nós, policiais penais, sim, a gente faz com carinho. Porque é tão gratificante você estar ali junto, quando a gente acompanha um projeto, vendo os detentos empenhados e o policial penal ali, sim, cuidando, mas vendo que aquilo tem um resultado. Isso é muito bacana, é muito bom. Obrigada, Marcos. E tudo que a gente fala é bem romântico e cheio de coraçõezinhos, como é o nosso trabalho, mas espera aí, isso tudo tem um fundamento bacana, científico. E, Carol, tomei a liberdade de chamar a Cissa aqui na frente para falar sobre isso, para ela explicar um pouco disso. Inclusive, como é que esses projetos são aprovados dentro da SAP? Como é que um projeto entra para que a gente não seja um aventureiro dentro de um lugar tão sensível? Como é que isso deve acontecer? Cissa, por favor. Em 1 minuto. Vamos lá. Olá, tudo bom? É uma honra e muito especial estar aqui representando o Departamento de Ações de Reintegração Social, que eu sou chefe, dentro de uma coordenadoria de reintegração social e cidadania. Carol, obrigada, sempre. É importante dizer que todo esse trabalho tem uma história, e eu não vou falar dessa história, mas que esses projetos já aconteciam, e o ano passado o departamento que eu coordeno, ele é responsável, através de uma nota do senhor secretário, Coronel Marcelo, que eles passassem pelo crivo, porque, como um departamento de referências técnicas, ele poderia subsidiar os critérios metodológicos, os critérios éticos, as questões que poderiam evitar erros antigos, dificuldades antigas, resistências antigas, porque é um departamento que estuda a intervenção dentro das prisões, dentro do Estado de São Paulo, desde que a coordenadoria existe. Então, desde então, a gente recebe todos os projetos relacionados a intervenções que mexam com os temas de psicologia, de serviço social, de coaching, de mudança de comportamento, todas essas questões dentro da metodologia acadêmica precisa ter um cuidado para que a gente também pense, em primeiro lugar, dos impactos que essa pessoa que vai receber o projeto vai ter e onde ele vai poder trabalhar esse impacto. Todos os projetos, a partir de então, começaram a se adequar a essa metodologia. Nós temos tido bastante sucesso, né? Todos os projetos do Instituto Ação pela Paz, quando começou essa referência da nota, todos os projetos denominados pelo Instituto de Projetos Psicossociais passaram pela análise, eles estão efetivamente acontecendo, eles nos trazem um feedback importante, e eu queria reafirmar a importância da construção disso. Às vezes parece que a gente está agregando questões e que isso possa dificultar em algum momento, e realmente é essa a impressão. Mas esse cuidado é um cuidado coletivo para que as pessoas que estão recebendo esse projeto, elas possam aproveitar todo o conteúdo que o projeto tem. E, às vezes, muitas vezes, essa experiência que o departamento porta, com esse conhecimento construído, ele traz subsídios, pelo menos é esse o feedback que a gente tem, de dados, de referências, de questões que não foram pensadas na construção do projeto. Nós temos uma experiência dentro de presídio, né? Eu conheci a Solange dentro do presídio. Eu era a psicóloga de referência lá e ela estava com o Instituto Ação pela Paz. Então, essa sustentação é muito importante. A referência técnica, ela está para agregar e subsidiar para que as questões éticas, as questões metodológicas, as questões técnicas estejam alinhadas com o que há de mais atual que a gente está lá para estudar.
para isso, eu tenho a honra de estar com um artigo sendo publicado da parceria com a USP e a coordenadora junto escrevendo. Então, esse é o exemplo de que essa ação não é isolada de um departamento, né? A partir do momento que a Polícia Penal foi instituída, a gente tem essa responsabilidade de propor ações para que o mínimo de dificuldade seja encontrado na aplicação de projetos. E a quantidade de projetos só aumenta, o que era uma novidade quando eu comecei, né, que a psicologia e o serviço social trabalhava só com avaliação. Agora, graças aos projetos, nós aumentamos muito a possibilidade dessas áreas atuarem com as intervenções e as prevenções. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar vivendo esse momento histórico. Muito obrigada, Solange. Obrigada a vocês, obrigada. Agora nós vamos fazer uma pausa para um café, porque o pessoal está dispersando, e aí na sequência a gente continua com a FUNAP, falar da educação nos presídios, do trabalho nos presídios, acho que isso é essencial. Antes, uma palavra da deputada Valéria, por favor, poderia levantar aqui para só nos brindar, a senhora pediu um tempo, eu acho que vale a pena. Secretária, deputada não, secretária. Prazer, viu, te conhecer, prazer te conhecer. Obrigada, chegou através também da Cíntia, que fez esse convite, nós estamos bem honrados de alguém que se preocupa também com um assunto que é muito caro para nós. Esse é um assunto bem caro, e esse ano nós fizemos, junto com a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, um trabalho para compreender qual é a complexidade de uma mulher em privação de liberdade, que muitas vezes vai passar um tempo ali onde a fertilidade dela se vai e ela não vai poder mais ser mãe. E o quanto é importante quando ela é mãe, um bom cuidado. E São Paulo tem um trabalho especial para dentro das maternidades, eu acompanhei isso ao longo dos anos, e é lindo. Então, se quiser um minutinho aqui. Bom dia a todos, um prazer imenso. Nosso trabalho muito baseado na prevenção. Como professora, eu fiquei 32 anos dentro de sala de aula. Então, eu só dei aula na base. E em Campinas, que é a cidade que eu moro, a constituição da escola municipal está na região periférica da cidade. E, então, eu só dei aula em locais com altíssima vulnerabilidade. E ali, eu sempre falei, a Polícia Militar, eu sou uma fã incondicional do PROERD, que é um trabalho feito, que eu acompanhei lá em Campinas, enquanto eu estava dentro de sala de aula, que traz essa prevenção para as nossas crianças, para os nossos jovens. E agora nós estamos em busca de outras formas de prevenção. Na escola, estamos agora com os 21 dias, as portas dos 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres. Faremos 5 eventos em locais diferentes. Eu falo que o estado de São Paulo, ele é bem tranquilo, são só 645 municípios, então é muito tranquilo para a gente fazer um trabalho, né? Bem suave, a gente tem tempo de sobra. Em todos os municípios, a maior população é de mulheres, então é um trabalho light. E a gente faz esse trabalho buscando essa interação com as mulheres. Então, agora, nos 21 dias, nós vamos fazer a assinatura de uma parceria com o Instituto Mapear, que vai entrar dentro das Fundações Casa, para trabalharmos com os meninos a parte de uma masculinidade positiva. E, mais uma vez, entrar com a prevenção. Porque não adianta só trabalhar com as meninas, nós precisamos trabalhar com os meninos também. Então, esse é o trabalho da Secretaria, temos vários projetos, trabalhamos com a SAP, com todas as secretarias. A nossa secretaria é uma secretaria transversal. Eu falo que as mulheres estão em todos os locais, em todas as secretarias. Então, fazemos esse trabalho de parcerias e preciso muito conversar, porque tem muito projeto que a gente pode desenvolver junto. Agradeço imensamente. Obrigada. Obrigada. E bora aferir o impacto da Fundação Casa. Fico sempre pensando um projeto tão caro, né? Tão importante. Qual é o impacto para essas crianças não incidirem na delinquência?
nem sempre a gente consegue descobrir o que fez a diferença. E isso nortearia muito os nossos investimentos. Obrigada. Gente, pausa de 10 minutos para um café, depois divulga o livro que vai ser feito, a gente vai entrar lá no auditório, aqui tem 2 espaços, e ainda tem atrações bem importantes para nós hoje.